Vocês vão começar aqui a resolver a página 58, tá? Onde era para vocês simplificar radicais, tá? Então vamos lá, ó. Exercício número 1, letra A, eu tenho essa expressão, ó. 0,2 elevado ao quadrado mais raiz de 400 menos 5, raiz de 5 vezes a raiz de 20, tá? Então vamos começar ali, ó. O que que acontece, ó? Eu tenho aqui 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é igual ao quê? 0,2 vezes 0,2. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. É 0,2 vezes 0,2, ó. Mais, quanto que é a raiz de 400? É 20. Menos, propriedade de raiz, pessoal. Multiplicação das raízes é igual a raiz da multiplicação. Então, eu vou fazer 5 vezes 20, ó. 0,2 vezes 0,2 dá 0,04, certo? Mais 20 menos 5 vezes 2, 20 dá 100. 0,04 mais 20 vai dar 20,04 menos raiz quadrada de 100, 10. 20,04 menos 10 dá 10,04. Ok? Olha a próxima ali que a gente tem, ó. Vou puxar um pouquinho o celular para cá. O que que acontece? Olha a próxima aqui que a gente tem. Raiz quadrada de 6 mais raiz de 5 elevado ao quadrado mais raiz quadrada de 6 menos a raiz de 5 elevado ao quadrado. Só toma cuidado aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer a seguinte coisa. Lembra lá que eu falei para vocês, ó, quando eu tenho raiz, propriedade de potência, quando eu tenho raiz elevada ao quadrado, o que que eu faço? Corto a raiz. Mas qual raiz eu vou cortar, professor? A raiz de fora, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Se eu aplicar a propriedade aqui, se eu estou elevando, eu posso colocar quadrado aqui dentro, não posso? Então fica assim, ó. Raiz quadrada de 6 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado, ó. Aplicando propriedade de potência. Mais o quê? A mesma coisa eu faço aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, ó. Propriedade de potência lá, eu posso fazer isso. Agora eu posso cortar radical com expoente, radical com expoente, radical com expoente, radical com expoente. Então eu cortei os expoentes e o radical. Saiu o que para mim aqui? 6. 6 mais o quê? Mais a raiz de 5. Pessoal, por que eu não cortei a raiz com isso aqui? Porque senão eu não consegui tirar de dentro da raiz, tá? Então tem que cortar expoente com essa raiz. Essa outra continua. Mais 6 menos a raiz de 5. Agora, pessoal, ó, tenho raiz de 5. Tiro raiz de 5, 0. 6 mais 6, 12. Certo? Letrinha C lá, pessoal. 20 vezes, abre colchetes, a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado, fecha ao cubo, fecha colchetes. Vamos lá, pessoal. 20 vezes, ó, mantém o nosso colchetes ali. Raiz quadrada elevada ao quadrado, corto a raiz com o radical. Então só sobrou para mim o 7. Mais raiz cúbica elevada ao cubo, o que eu faço? Corto o radical com meu expoente aqui. Então sobrou o quê? 3. Agora eu resolvo aqui dentro. 20 vezes 7 mais 3, 10. 20 vezes 10, 200. Ok, meus queridos? Vamos lá para a letrinha D. A letrinha D é um pouquinho mais complicadinha, mas também vamos lá. Resolvendo aqui, pessoal. Vou resolver as raízes, porque a maior parte das raízes aqui, elas são todas raízes perfeitas, tá? Então dá para resolver elas. Se não desse para resolver, daí eu tinha que pensar em racionalizar, fazer MMC, tá? Mas aqui dá para resolver todas, ó. Então vamos lá. Vou copiar aqui, ó. 5, mantenho. Raiz de 900, quanto que é? 30. Raiz quadrada de 900, 30. Menos raiz quadrada de 400, 20.
sobre raiz quadrada de 25, 5. Tudo isso dividido por quanto? Raiz quadrada de 1.600. Qual que é a raiz quadrada de 1.600? 40. Certo? Ó, tirei todo mundo da raiz. Agora eu vou fazer a continha normal, tá? Ó, perceba aqui comigo. Eu vou simplificar isso aqui, pessoal. Vou dividir isso aqui por 5, ó. Vou dividir isso aqui por 5, tá? Então vai ficar para mim o quê? 1/6, tá? Simplifiquei ali 1/6. 20 dividido por 5, 4. Então, menos 4 dividido aqui por 40, tá? Agora, pessoal, eu vou ter que aplicar aqui o método borboleta, tá? Porque é uma fração, né? Então, ó, quando não tem nada embaixo é 1, então eu vou aplicar o método borboleta, ó. Vou multiplicar embaixo os denominadores, 6 vezes 1. Vou continuar aqui, tá? 6 vezes 1, 6. Tá? Agora vou fazer em x. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 4, 20, menos 24, tá? Certo? Tudo isso sobre quanto? Ó, 40 aqui ainda, hein? Tudo isso sobre 40. Agora, ó, vou resolver aqui, ó. 24, 1 tiro 24, fica quanto? Fica 23, certo? Então vai ficar menos 23 sextos sobre 40. Bem? Divisão de frações, pessoal. Como é que é a regra para divisão de frações? Mantenho a primeira, inverto a segunda e multiplico. Então vai ficar 23 menos 23 sextos vezes, aqui é 40 sobre 1, certo? 40 sobre 1. Eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 40. Tudo bem? Então, para dividir uma fração, o que eu faço? Mantenho a primeira igual, menos 23 sextos, e multiplico pela inversa da segunda, tá? Inverto a segunda. É 40 sobre 1, eu inverto, fica 1 sobre 40. Fazendo a multiplicação, pessoal, vai dar 23 vezes 1 dá 23. Ó, vou fazer aqui, ó. Vai dar 23 mesmo, tá? 6 vezes 40 vai dar 240. Tudo bem? Termina aqui, pessoal. Não dá para simplificar porque o nosso 23 ali é primo. Então são 23 240 avos, tudo bem? Vamos lá para a letrinha C. A letrinha C precisa dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Desculpa, dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque ela vai pedir para você fazer uma soma de frações e depois racionalizar, tá? Porque se eu racionalizar antes vai dar um probleminha ali, tá? Então, primeiro eu vou fazer a soma das nossas frações ali, tá? Então, o que eu vou somar, pessoal? Eu vou somar raiz de 3, vou subtrair, no caso, raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, vamos lá, ó. Vou colocar a barrinha, pessoal, e vou fazer o MMC. Então, o MMC entre quanto? Entre 1 e 1 menos raiz de 3. Qual é o MMC entre 1 e 1 menos raiz de 3? 1 menos raiz de 3, tá? Quando eu tenho, pessoal, o número 1 e o outro denominador ali, é sempre o outro denominador, nosso MMC, tá? Então, 1 menos raiz de 3, esse é o nosso MMC. Se tivesse outro número aqui, daí eu teria que multiplicar os dois, mas como não tem, 1 vezes 1 menos raiz de 3 dá 1 menos raiz de 3, tá? Então, nosso MMC é esse. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu faço 1 menos raiz de 3 dividido por 1 dá quanto? Dá 1 menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, certo? Por que, professor, dá isso? Porque, ó, se eu for dividir, ó, 1 menos raiz de 3 por 1, vai dar quanto? Vai dar 1 menos raiz de 3. Todo mundo concorda? Agora, se eu multiplicar isso pelo nosso numerador aqui, vai ficar vezes raiz de 3. Menos, ó, sinalzinho de menos aqui. 1 menos raiz de 3 dividido por 1 menos raiz de 3 dá quanto? Dá 1. Dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Tudo bem, meus queridos? Agora,
que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação. Raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos. Dá o quê, pessoal? Vai dar raiz de 3 ao quadrado, certo? Menos a raiz de 3. Dividido por 1 menos a raiz de 3. Agora, pessoal, perceba, ó, eu tenho mais raiz de 3 aqui, que não tem sinal, é mais, e menos raiz de 3 aqui, posso cortar. Raiz de 3 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar só o 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3 sobre 1 menos a raiz de 3, tá? Agora eu consegui chegar a só uma fração. Agora eu tenho que fazer o quê? Racionalizar, tá? E o que é racionalizar aqui, pessoal? Eu vou pegar e vou multiplicar pelo denominador com sinal trocado. Então aqui vai ser, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 1 mais a raiz de 3. Ó, 1 mais a raiz de 3. Tudo bem? Agora, pessoal, o que acontece? Ó? Embaixo virou o quê? Um quadrado da soma pela diferença. Então é só eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E em cima eu vou ter que fazer a multiplicação. Então vamos lá, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, certo? Menos 3 vezes raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Dividido por quanto? Quadrado da soma pela diferença, o primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Vai ficar o que para mim aqui, pessoal? Vai ficar menos 3 raiz de 3, dividido por 1 ao quadrado é 1, corta o radical com o expoente, menos 3. Continuando aqui, pessoal, vai dar menos 3 raiz de 3, dividido por menos 1, tiro 3, 2, menos 2. Agora, pessoal, só para deixar mais elegante isso aqui, eu vou trocar o sinal. Porque, ó, se eu fizer regra de sinal, menos com menos, mais, então vai ficar 3 mais 3 raiz de 3 dividido por 2. Por que, professor? Porque aqui como se fosse eu tivesse multiplicado todo mundo por menos 1. Daí eu fiz menos com menos, mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais, tá? Então, o nosso valor final vai ser 3 mais 3 raiz de 3 dividido por 2, tudo bem? Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá, meus queridos? F. 1 mais 1 sobre 8 mais raiz de 2 mais 1 sobre 8 menos a raiz de 2. Só aqui, lembra lá, eu vou ter que somar a fração aqui. Então, se eu vou somar a fração, qual que é o nosso denominador? É os dois aqui, certo? Quando eu tenho um denominador que não é um número só, vai ser a multiplicação entre os dois, o nosso MMC. Então, o MMC entre essas duas frações aí vai ser o quê? Vai ser 8 mais a raiz de 2 vezes 8 menos a raiz de 2, tá? Sempre, pessoal, que eu tiver mais de um número como meu denominador e eu quiser saber o MMC entre esses dois denominadores, eu faço o quê? Faço a multiplicação entre eles, tá? Lembra lá do método borboleta? Multiplica aqui, tá? Então eu vou fazer a multiplicação entre eles, tudo bem? Agora eu venho aqui e faço assim, pessoal, ó. 8 mais raiz de 2 vezes 8 menos raiz de 2 dividido por 8 mais raiz de 2. Então eu vou ter aqui, ó, vou pegar uma folhinha aqui, pessoal, a parte, para fazer aqui para vocês melhor entender, ó. Eu vou ter ali, ó, 8 raiz de 2, ó, 8 mais raiz de 2 vezes 8 menos a raiz de 2, tá? Vou ter isso dividido por quanto? Vou dividir pelo de baixo, né? Então vai ficar 8 mais a raiz de... Só aqui é 2, desculpa. Ó. Raiz de 2, tá? Se eu tenho isso, o que eu posso fazer? Ó? Esses dois não são iguais, então eu posso cortar esses dois. Sobrou o que para mim? 8 menos a raiz de 2. Então aqui em cima vai ficar o quê? 1 vezes 8 menos a raiz de 2. Tudo bem? Essa é a primeira. Agora a segunda. Mesma coisa, só vou ter
8 mais raiz de 2, 8 mais raiz de 2, vezes 8 menos a raiz de 2. Vou dividir pelo de baixo, então eu vou dividir por quanto? 8 menos a raiz de 2. 8 menos a raiz de 2, ó. Agora, vocês não concordam comigo que esses dois são iguais, então eu posso, ó, cortá-los. Sobrou o quê? 8 mais a raiz de 2, vezes 1. Então vai ficar mais 1 vezes 8 raiz de... Desculpa, 8 mais raiz de 2. Certo? Agora eu só vou fazer a multiplicação aqui. E observem aqui comigo, meus queridos. Aqui o que é? Um quadrado da soma pela diferença. Então vai ficar só o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar, ó, vou só tirar do parênteses. Vai ficar 1 vezes 8, 8. 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes mais raiz de 2, mais raiz de 2. Sobre quadrado da soma pela diferença. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, 8 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Ó, percebam aqui em cima, meus caros. Menos raiz de 2 mais raiz de 2. Não posso cortar? Eu tenho 1, tiro 1. Posso cortar. 8 com 8, 16. Certo? Agora, ó, aqui. 8 ao quadrado, 64. Menos, corto o radical com expoente, 2. Vai ficar 16 sobre 62, ó. Certo? Agora eu vou simplificar por 2, ó. Simplifiquei por 2, simplifiquei por 2. 16 dividido por 2 vai resultar em 8. E 62 dividido por 2 vai resultar em 31. 8/31. Tudo certo, meus queridos? Vamos lá agora, fechamos o exercício 1, vamos lá para o exercício 2. O exercício 2, ele fala o que pra gente? Ó, ele fala para vocês calcularem o valor de raiz de 1,44 mais 0,4 elevado ao quadrado mais 8 raiz de 8 vezes raiz de 40 e utilizando a raiz de 5 como um valor aproximado de 2,2. Então vamos tentar resolver aqui, pessoal. Ó, primeiro aqui. Pessoal, lembra que eu falei para vocês no começo lá que quando eu tenho uma raiz assim com vírgulas, que é 1,44, eu posso ignorar a raiz, ó, fazer de conta que ela não existe. Qual que é a raiz de 144? Não é 12? Coloca a vírgula aqui. Tudo bem? Então a raiz de 1,004 é 1,2, tá? 0,4 ao quadrado vai dar mais 0,16. Por quê, pessoal? 4 vezes 4, 16. Quantas casas depois da vírgula? 2. 1, 2. Tá? Então, 1, 2 casas depois da vírgula. Mais o quê? Raiz de 8 vezes a raiz de 40 é igual a raiz de 8 vezes 40. Certo? Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. 0,16 com 1,2 dá 1,36. Mais 8 vezes 40 dá raiz de 320, ó. Raiz de 320. Agora eu venho aqui e vou fatorar a nossa raiz de 320, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, 320. Decompor ele fator primo. Por 2 dá 100 e... Quanto? 160. Por 2, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. É raiz quadrada. Lembra lá, né? Aqui, ó, raiz quadrada. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu vou pegar esses dois, ó. Esses dois. E sobrou aqui para mim o 5 só. Então, vai ficar... Vou reescrever como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5, ó. Então, vou trazer e colocar dentro da raiz. Vai ficar 1,36 mais raiz do quê? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Tudo que tem expoente quadrado eu posso tirar do radical. Então, vai ficar 1,36
mais 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 5. 1,36 mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes, quanto que é a raiz de 5 ele mandou a gente usar? 2,2. 8 vezes 2,2. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou encontrar 1,36, 8 vezes 2,2 vai dar 17 mais 17,6. Que eu vou encontrar um valor aproximado, tá, pessoal? Aqui vou encontrar um valor aproximado, tá? De 18,96. Por que, professor, um valor aproximado? Porque eu aproximei grosseiramente aqui, né, a raiz de 5 como 2,2, né? Tá? Então, qual é a nossa resposta? 18,96. Meus queridos, vamos resolver agora o número 3, tá? Como que eu resolvo o número 3 aqui, ó? O número 3, a ideia é parecida com aqueles exercícios anteriores. Eu vou simplificar primeiro as raízes, tá? E depois eu vou resolver ele. Então, vamos lá, ó. 8 raiz de 3 não dá para simplificar mais, então vai ficar 8 raiz de 3 mesmo, ó. Menos 2 vezes a raiz de 48. Vou decompor aqui para vocês o 48, ó. 48. Decompor ele por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Certo? Então, agrupar de 2 em 2, ó, esses dois, vai dar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, vou voltar aqui na nossa raiz e vou substituir a raiz de 48. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? Mais 3 vezes a raiz de 192. Vou fatorar 192 aqui, ó. 192 por 2 vai dar 9, 12, 6. 96 por 2 vai dar 4, 8 por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6 e por 2 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Certo? Decompus ele aqui. Vou agrupar de 2 em 2. 2, 2, 2. Então vai dar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então eu vou colocar aqui dentro da raiz, ó. Substituir. Fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Certo? Ah, pessoal, desculpe. Não vi que não estava aparecendo, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Coloquei dentro da raiz aqui a raiz de 192. Agora eu coloco uma barra grande, 4 vezes a raiz quadrada de 27. Vou fatorar o 27. Opa, desculpe. Fatorar o 27 aqui, ó. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então vai dar 3 ao quadrado vezes 3. Tá? Então, eu venho aqui e coloco a raiz 27 como também a decomposição de raiz. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Certinho, meus queridos? Agora, eu vou tirar o que dá para tirar da raiz. Ó. Estes 2, esses 3 e este. Então, vai ficar 8 vezes a raiz quadrada de 3 menos 2 vezes... Quantos 2 vai sair? 2. Então, 2 vezes 2 vezes o quê? Raiz de 3 mais... 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. Dividido por, tirei só o 3, vai ficar 4 vezes 3 vezes raiz de 3, tá? Multiplicando aqui, tu vai ficar 8 raiz de 3 menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 3 mais 3 vezes 2, 4. 4 vezes, desculpa, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24. 24 raiz de 3 dividido por 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3. Só perceba que todo mundo é raiz de 3, então eu posso somar. 8 raiz de 3, tiro 8 raiz de 3, cortei. Então sobrou para mim o quê? Sobrou 24 raiz de 3 sobre 12 raiz de 3. Agora, pessoal, vamos lá, ó.
Raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1. Certo? 24 dividido por 12, 2. Certinho, meus caros? Fechamos essa parte aqui de simplificação de radicais, tudo bem? Só vou falar aqui rapidamente, pessoal, sobre relação de potência e raiz, tá? Vamos lá, ó. Aqui, pessoal, para vocês completarem aqui, ó. Eu só vou completar com vocês rapidinho, ó. 2 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 dá 1. 4 elevado a 1, 4, uma vez ele, dá o próprio 4. 10 elevado a menos 1. Lembra lá que eu falei para vocês? Só quando for expoente negativo, o que eu faço? Eu vou inverter a nossa base aqui, certo? Então, vou fazer, não era 1 sobre 10, vai ficar... Não era 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1, que vai dar o próprio 1 sobre 10. 25 é 5 elevado ao quadrado, 25. Tudo bem, meus queridos? Mesma coisa acontece aqui, ó. 8 elevado a 1. 8 elevado a 0, 1. 8 elevado a 1, 8. Tudo bem? Aqui, pessoal, o que acontece? Ele fala para você, ó, considere o expoente, considere o número x igual a 8 elevado a 1/3. Faça o que se pede. Eleve ao cubo os dois lados, ou seja, vou colocar 3 aqui, ó. 3 e 3, certo? Aplicando a propriedade de potência, temos o quê? X ao cubo. Aqui, pessoal, não é multiplicação, então vai ficar 1/3, não é potência de potência, então vai ficar 1/3 vezes 3. 1/3 vezes 3 vai dar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 1. 3 mesmo. 3 dividido por 3, 1. Então vai sobrar aqui para mim só o 1. Agora, ó, se eu tenho, pessoal, potência desse lado, o que eu faço? Vou elevar ao cubo os dois lados. Então vai ficar raiz cúbica de x ao cubo igual a 8 raiz cúbica de 8. Porque está pedindo, ó, eleve ao cubo os dois lados. Agora eu corto, ó, expoente com radical, vai sobrar para mim o quê? X é igual a raiz cúbica de 8. A gente já sabe quanto que é a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê, professor? Porque 2 ao cubo é 8. Tudo bem? Então, resolvendo aqui. Daí ele pergunta aqui, pessoal, a relação que existe. Então, eu sei que 8 elevado a 1/3 é igual ao quê? Raiz de 8, raiz cúbica de 8. Por quê? Porque a gente aplicou propriedade aqui, ó. O 3 veio aqui e o 1 juntou lá com o 8 lá dentro, lembra? Apliquei propriedade aqui para transformar uma potência de expoente fracionado em uma raiz. Tudo bem? Só, ó, número 1 da página 62, então, ele pede para você converter. Então, eu tenho 2 elevado a 1/3. Eu quero que você coloque radical. Você vai colocar o radical, o 2 vem aqui dentro, pessoal, a ideia é o que vocês vão fazer aqui para mim. Eu só vou pegar uma caneta de cor diferente, ó. Vocês vão pegar ó, o 3, ele vem aqui, ó, junto com o índice do radical. Então, ele vem aqui, 3. E este 1 aqui vai acompanhar o 2 lá, ó. Tá? Então, o nosso raiz final ali vai ser o quê? Raiz cúbica de 2. Porque elevado a 1 vai dar 2 mesmo, tudo bem? Olha lá o próximo lá. 7, 2/5. Vamos lá, ó. Coloca o radical. O 7 vem aqui. Esse 5 vai aonde? Vai aqui, ó. Então vai ficar raiz quinta. E esse 2 aqui vai aonde? Vai junto com o 7 lá, ó. 2. Então vai ficar como? Vai ficar raiz quinta. 7 ao quadrado, 49. Então, raiz quinta de 49. Tudo bem? C. 10, 3/7 elevado a 3/7. Vai ficar o quê? Vou fazer mais rápido agora, pessoal. Ó. Vai ficar raiz. O 7 vem aqui no radical, ó. E o 3 vai junto lá com o 10. 10 elevado ao cubo vai dar raiz sétima de 1000. Tudo bem? A próxima. 64 elevado a 1/3. Vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de 64 elevado a 1. Que eu posso, o 64 eu posso simplificar. Vai dar raiz terça de 4 ao cubo. Porque 4 ao cubo é 64. Daí eu posso, ó, cortar os expoentes aqui. Vai ficar 4. Certo? E, pessoal, aqui o número é com vírgula, mas a ideia é a mesma, ó. 0,5.
O que é 0,5, pessoal? É meio, não é? 0,5 não é meio? Então, é 5 elevado a meio. 0,5 é igual a meio. Então, isso aqui é raiz quadrada de 5. Tudo bem? A outra lá, 0,8. Tá, 0,8, pessoal. 0,8 não é igual a 8 sobre 10? Que eu simplifico, não dá 4 quintos. Simplifico por 2, ó. Então, é 10 elevado a 4 quintos, que vai dar raiz quinta de 10 a quarta. 10 a quarta é 10.000. Então, vai ficar raiz quinta de 10.000. Tudo bem? A 2 só pede para você fazer o contrário. Eu te dou o radical e peço para você transformar isso em fracionário. Então, eu tenho a raiz quadrada de 6. O que vai ser? Coloco a base 6, ó. Como é raiz quadrada, não tem nada, é raiz quadrada. Então, ó, o 1 vem aqui embaixo, ó, então vai ficar o 2 aqui, ó. E aqui não tem nada, é 1. Então, vai ficar 6 elevado a meio. Ó de baixo, raiz cúbica de 11 elevado a quarta. A quarta potência. Vai ser 11. O 3 vem embaixo, no denominador, ó, e o 4 vai aqui em cima. Então, vai ficar 11 elevado a 4 terços. Tudo bem? Quase acabando. A outra aqui, ó. C. Raiz quarta de 10 elevado a 12. Vai ser o quê? Vai ser 10 elevado a... O 4 vai ficar sendo o denominador e o 12 o numerador. 12 dividido por 4, 3. Então vai dar 10 ao cubo, que é igual a 1.000. Desculpa, só mais um zero. 1.000. Tudo bem? A última aqui para fechar. 8. O 5 vem embaixo e menos 6 em cima. Então vai ficar 8 elevado a menos 6 quintos. Tudo certo? 3. Para você indicar como verdadeiro e falso, pessoal. Raiz quarta de 25 é igual a raiz quadrada de 5? É. Por quê, professor? Porque, ó, se eu simplificar, vai ficar raiz quarta. O 25 não é 5 ao quadrado? Agora eu não posso simplificar, dividir aqui por 2 e aqui por 2, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5, porque 4 dividido por 2 vai dar o 2 da raiz quadrada, e quadrado dividido por 2 vai dar 1. Vai dar, no caso, só o 5, tudo bem? Então essa aqui é verdadeira. Segunda, raiz quadrada de 16 é 2? É. Por quê, pessoal? Propriedade de raiz, ó, raiz de 16. O que eu faço? Multiplico. Então vai ficar raiz quarta, porque 2 vezes 2, 4, de 16. O 16 eu não posso simplificar, vai dar o quê? Vai dar 2 elevado à quarta. Então vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta. Posso cortar os 2 aqui, só sobra o 2. Então essa aqui também é verdadeira. A outra aqui, ó. C. Raiz sexta de 4 nonos, de 9 elevado à quarta potência, é igual a 3 meios. Vamos ver? Vou transformar aqui, pessoal. Vai ficar 9. Esse 6 vai aonde? Vai dividindo, ó. E o 4 vem aqui, certo? Se eu simplificar, posso simplificar por 2 e por 2, vai dar 9 de 2 terços. Mas aqui deu 3, tá? Então, tá errado. Até eu posso simplificar esse 9 aqui. Eu posso colocar o quê? Eu posso colocar assim, ó. O 9 não é 3 ao quadrado? Por 2 terços? É. Potência de potência vai ficar o quê? Vai ficar 3, 2 vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 3 de 4 terços. Aqui deu 2 terços. Então tá errado. Essa aqui é falsa. A outra aqui, pessoal, de novo, ó. Propriedade de potência. Raiz de raiz eu multiplico os expoentes. Então vai ficar 3 vezes 4 dá 12. 12 de 3 ao quadrado. Não posso simplificar por 2. Simplificar por 2 vai dar raiz sexta de 3. Certinho? Então isso aqui também é verdadeira. Tá? Só para fechar aqui, pessoal, o último exercício aqui, ó.
81 elevado a 0,25. 81, pessoal, se eu fatorar ele, dá quanto? Vai dar 3/4, certo? 81 fatorado, 3/4. Então, no lugar de 81, coloco 3/4 vezes 0,25. Propriedade de potência. Potência de potência, multiplica os expoentes. Vai ficar 3, 4 vezes 0,25. Vai dar 3 elevado, 4 vezes 0,25, 1. 3 elevado a 1 dá 3. Tudo bem? A outra aqui, 216 elevado a 1/3. Então vai ficar, o 216, se eu fatorar ele, vai dar 6 ao cubo. Elevado a 1/3. Então vai ficar aqui para mim, ó. 6, potência de potência, multiplico, 3 vezes 1/3. Vai dar 6 elevado a 1, porque, ó, 3 dividido por 3, 1. 6 elevado a 1, 6. Tudo bem? A outra, 100.000 elevado a 0,2. 100.000, pessoal, é 10 elevado a quinta, vezes 0,2. 5 vezes 0,2 dá 1. 10 elevado a 1 é 10. Tudo bem? Fechamos o exercício, meus caros. Obrigado.